escolhido. O canal de Ti, Senhor, para nós nesta noite. Usa o Teu Filho com autoridade e ousadia, Senhor. Deus, por mais que ele tenha esse tamanho todo, mas que ele seja agora, venha desaparecer. Que a Tua glória, Senhor, venha aparecer na vida dele. Que ele seja simplesmente canal de Ti, Senhor. É o que nós pedimos, Deus. Deus, eu te peço também que nossos corações estejam abertos, Deus, desejosos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu quero só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria que você pegasse a sua Bíblia. Lucas capítulo 22. Glória a Deus. Ele é grande. Glória a Deus. A partir do versículo 1, vamos estar lendo alguns versículos. Vamos meditar um pouco, pensar um pouco. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Todos encontraram, diga amém. Diz assim: estava perto a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas andavam procurando um jeito para matar a Jesus secretamente, pois temiam o povo. Então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, que era um dos 12. E Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda no templo para combinar a maneira como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou, começou a buscar oportunidade para lhe entregar Jesus, sem a multidão saber. Chegou o dia dos pães asmos, em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: quando entrares na cidade, encontreis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa. Algumas traduções dizei ao pai de família: o mestre manda, pergunta-te onde está o aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhe dizia. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este momento de louvor, de adoração. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Deus, nós te pedimos, ó Deus, assim como Eclesiastes capítulo 3 diz, Apocalipse capítulo 3 diz que o Senhor andava no meio da igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar andando no meio de nós, e que o Senhor possa continuar, Senhor, diagnosticando os nossos problemas e curando as nossas enfermidades. Ó Deus, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus.
Por algumas vezes eu já ministrei esse texto, essa palavra que arde muito no meu coração. Eu quero compartilhar com você essa reflexão. A Bíblia fala que estava perto da festa dos pães ázimos e perto da festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela simboliza a saída do Egito, e um dos simbolismos da festa dos pães ázimos é a garantia que Deus sustentou o povo enquanto o povo estava no deserto. Pão ázimos como se fosse um biscoito, porque ele é sem fermento, então ele automaticamente não fermenta, não cresce. A festa da Páscoa, ela durava um dia. A festa dos pães ázimos tinha duração de uma semana, basicamente 7 dias. Então, quando acabava a festa da Páscoa, automaticamente já iniciava a festa dos pães ázimos. E diz a Bíblia que os escribas, os sacerdotes, estavam planejando, querendo criar um argumento para prender Jesus no dia dessa festa. E diz a Bíblia que Satanás entra no coração de Judas, que Satanás ele não entra no coração de quem está fora, ele entra no coração de quem está dentro, aquele que faz parte do ciclo. É esse que Satanás quer usar. E Judas deu espaço, Satanás entrou no coração de Judas, e Judas agora começa a criar um vínculo com eles para tentar matar Jesus. Mas a Bíblia é muito interessante, porque ela diz para nós que os escribas, os sacerdotes, eles temiam o povo. E por que eles temiam o povo? Imagine vocês agora uma festa pública, a festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa era uma festa pública onde todos participavam, aonde negro, índio, branco, pobre, rico, todos participavam dessa festa porque estavam celebrando. Imagine vocês agora alguém tentando pegar Jesus ou matar Jesus no meio de uma festa, dessa festa. No meio dessa festa tinham pessoas que Jesus curou. No meio dessa festa tinham pessoas, tinha pais que Jesus curou. No meio dessa festa tinham famílias que diziam que Jesus fez a sua filha ressuscitar. No meio dessa festa tinha leprosos que, uma certa feita, eles diziam que antigamente não poderiam fazer parte dessa festa porque eram leprosos, mas através da cura de Jesus hoje faz parte da sociedade. Como que eles vão tentar matar Jesus? Se existia uma gama de pessoas que Jesus curou, que Jesus sarou, que Jesus transformou. Ali tinha uma mulher que sofreu por 12 anos, e quando tem um encontro com Jesus é curada. Será que ela iria deixar alguém matar Jesus? Alguém pegar Jesus no meio da multidão? Eles temiam o povo, porque eles sabiam que Jesus era um profeta, e um profeta verdadeiro, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que cuida, aquele que nos visita, aquele que zela por nós, aquele que se preocupa por nós. Quem vai pegar um homem desse?
Então eles temiam. Então eles começaram a combinar um plano de tentar matar Jesus, para que a multidão não veja. E diz a Bíblia que enquanto existe um grupo que estão arquitetando matar Jesus, enquanto existe um grupo que está planejando de matar Jesus, existe outro grupo que quer ceiar com Jesus, que quer estar à mesa com Jesus, um grupo que quer estar perto de Jesus, enquanto existe um grupo que quer transformar o nome de Jesus em uma polêmica. Existe outro grupo que quer adorá-lo. Existe outro grupo que quer se assentar com ele. Enquanto eles estão planejando de tentar matar Jesus, Jesus está planejando de se assentar com os discípulos. Às vezes a gente perde muito tempo com isso, preocupado com as pessoas que estão falando mal de nós. Perdemos muito tempo com isso, com pessoas que estão querendo planejar alguma coisa contra nós e deixando de nos assentar com aqueles que querem perto de nós. Enquanto existe um grupo que quer matar Jesus, Jesus quer se assentar à mesa com os discípulos, quer conversar com eles. E diz a Bíblia que se aproximam Pedro e João. E diz a Bíblia que Jesus envia esses dois homens. No versículo 8, ele diz para nós: Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Essa pergunta dos discípulos não é por falta de opção, que eles poderiam falar: Jesus, nós temos 12 casas para o Senhor quiser fazer essa festa, essa ceia. Jesus, nós temos uma opinião formada em relação a isso. Mas eles perguntam a Jesus: aonde quer? Aonde o Senhor quer que faremos isto? Porque a festa é tua, Senhor. Porque a ceia é tua. Porque a casa é tua. Se nós estamos hoje aqui, Senhor, é porque o Senhor está aqui. Se estamos hoje vivenciando este momento, é porque o Senhor está aqui. Porque a festa é para ti, Senhor. Aonde quer, aonde o Senhor deseja. Talvez essa seja uma das melhores respostas ou pergunta que Jesus quer que a gente faça. Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Às vezes a gente atropela tudo. Às vezes a gente toma decisões precipitadas porque nós não perguntamos a Deus aonde quer, o que Ele quer e aonde Ele quer. Às vezes nós nos frustramos porque não perguntamos a Deus aonde devemos adorar. Às vezes nós adoramos errados porque não perguntamos a Jesus qual é o lugar que devemos adorar. Não foi isso que a mulher samaritana fez? Senhor, aonde é? Onde eu devo adorar? E Jesus, Ele dá um mapa para os discípulos.
E no versículo 10, Jesus diz para os discípulos: Ele lhe respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu onde a casa em que ele entrar. E quando esses homens eles encontram a casa, e Jesus fala para eles: eu quero que vocês digam para este homem, este pai de família, estas palavras. E quando esses dois discípulos chegam na casa de família desse moço, não o moço do cântaro, mas o moço aonde Jesus pediu que ele entrasse, ele não usa os seus argumentos, ele usa os argumentos de Jesus. Se foi Jesus que disse, se Jesus disse dessa forma, é dessa forma que eu vou falar. Se Jesus disse e ponto final, eu vou falar até aqui e ponto final. Às vezes Deus nos usa para uma pessoa uma palavra profética, uma palavra de correção, uma palavra de ânimo. Mas às vezes nós confundimos o ponto final de Deus por uma vírgula. Deus fala até aqui e nós pegamos o ponto final de Deus, transformamos em uma vírgula e continuamos falando. E quando esses dois discípulos eles falam conforme Jesus disse, conforme aquilo que Jesus tratou com eles, aquele homem ele abre o espaço para que haja a ceia do Senhor. Esse homem mostra o compartimento que está todo pronto para que os discípulos, juntamente com Jesus, ceassem com eles. O interessante desse texto é que quando Jesus ele se assenta na mesa com os discípulos preparam a mesa, preparam a Santa Ceia. E quando Jesus entra na casa e Jesus se assenta na mesa com eles, Jesus fala uma palavra que todo líder, que todo pai deveria falar. E Jesus olha para eles e diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa. O que Jesus está falando é que ele gerou expectativa de estar com os discípulos. Há líderes que não geram mais expectativas de estarem com seus liderados. Há pais que não geram mais expectativas de encontrar com seus filhos. Há pastores que não desejam mais estar com suas ovelhas. Jesus nos ensina que mediante ao problema que ele está enfrentando, mediante as acusações que Jesus está enfrentando, mediante as mentiras que usaram contra ele, mediante ao planejamento que querem matar ele não deixa de gerar expectativa dos seus liderados. Problema nós temos, dificuldade nós temos, calúnia nós temos, se levantam contra nós, mas nós não podemos deixar que tudo isso influencie as nossas vidas diante dos nossos liderados, diante dos nossos irmãos. Eu não
vocês se os discípulos disseram um para com os outros: e aí, João, caraca, como eu desejei estar com você hoje, João. Ou se não, Pedro: e aí, Judas, cara, que vontade de te dar um abraço. Eu não sei se eles fizeram isso, eu não sei se eles geraram expectativa um com o outro para estarem juntos. De uma coisa eu sei, é que Jesus ensina para eles que é necessário gerar expectativa para estar um com o outro. É desejoso. Vocês não têm noção o quanto eu desejava estar com você, cara. Me faz lembrar quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, vive tanto tempo fora dos caminhos do Senhor, e quando ele volta, quando ele retorna a Jesus, eu creio que uma das palavras de Jesus é essa: você não tem noção do quanto eu desejava estar com você. Como se fosse um pastor que perdeu uma ovelha e sai à procura dessa ovelha, e quando encontra essa ovelha, o pastor diz para esta ovelha: eu gerei expectativa de encontrá-lo. É esse desejo que precisamos ter, é esse amor que precisamos ter, é essa vontade de estar junto que precisamos ter. Eu sei que todos nós temos problemas, aflições, luta, mas isso não pode influenciar a expectativa que devemos ter um pelo com o outro, a vontade de abraçar o irmão, a vontade de desejar uma palavra para o irmão, a vontade de dizer para o irmão: cara, eu te amo, a vontade de se aproximar do templo e dizer: Senhor, como eu gerei essa expectativa, Senhor. Mas é sobre isso que eu quero falar. Eu quero pensar com você no versículo 10. Versículo 10. Vamos todos ler? Por favor, vamos lá. No 3, Lucas 22, 10. Vamos lá, bem forte. 1, 2, 3. Esses discípulos, eles perguntaram a Jesus: aonde o Senhor quer que façamos a última ceia ou a ceia? E Jesus começa a prová-lo. Vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês vão observar que tem um homem com o cântaro na cabeça. É sobre isso que eu quero falar. O homem com o cântaro na cabeça. Primeiro que isso, o homem com o cântaro na cabeça é anormal. O homem com o cântaro na cabeça é um homem louco. É um homem que anda na contramão do mundo. É um homem que anda contra as ideias do mundo. Porque nesse tempo era cultura do povo que as mulheres que andavam com o cântaro na cabeça eram as mulheres que buscavam água no poço e levavam para suas casas com o cântaro na cabeça. Não o homem. Talvez esses discípulos poderiam falar para Jesus: calma, Jesus, eu não entendi, acho que o Senhor se confundiu. O Senhor está falando uma mulher com cântaro na cabeça? Jesus: não.
na cabeça. Estou falando um homem com cântaro na cabeça. Eu não sei qual foi o desespero desses discípulos de começarem a procurar ou perguntar: vocês viram um homem com cântaro na cabeça? E as pessoas falando para ele: tá maluco, cara? Eu vejo um monte de mulheres com cântaro na cabeça, agora um homem. Não pois é. Um homem com cântaro na cabeça. Você viu? Não, eu não vi. Você está. Eles começam a procurar. E eles encontram um homem com cântaro na cabeça. E Jesus fala assim: quando vocês encontrarem um homem com cântaro na cabeça, segue este homem, porque ele é uma referência. Andar com cântaro na cabeça hoje é andar na contramão do mundo. Poucos homens, quando eu digo homens, eu estou me referindo a todos, homens e mulheres, têm a coragem de andar com cântaro na cabeça. Porque andar com cântaro na cabeça fala de responsabilidade. Andar com cântaro na cabeça fala de referência. Andar com cântaro na cabeça é andar totalmente contra a lei do mundo. Andar com cântaro na cabeça é todos te chamarem de louco. Porque andar com cântaro na cabeça não é coisa nossa. Isso não faz parte da sociedade. Isso é coisa para as mulheres. A sociedade precisa saber que ainda existem homens com cântaro na cabeça que são referência. Esses discípulos começam a seguir esse homem. Eu não sei se esse homem acha estranho enquanto alguém me seguindo. Quem são esses homens que estão me seguindo? E Jesus fala algo muito interessante. Jesus fala assim: e aonde ele entrar, você entra. Jesus sabia que aquele homem com cântaro na cabeça era um homem que andava na contramão do mundo, mas que era um homem de referência, que era um homem que sabia aonde andava. Aonde este homem entrar, entre também. E quando ele entrar nesta casa, procure um pai de família. A primeira coisa, quando Jesus entra em nossas casas, escute isso, homens, ele procura um pai de família. Quem é o cabeça? Quem é o responsável por essa casa? Quando Jesus entrou, quando Deus entrou no jardim, Deus procurou o pai de família. Cadê Adão? Você é o responsável. E Jesus disse para esses homens, para esses discípulos: procure o pai de família. E ele vai dizer para você, ele vai mostrar para você um lugar aonde devemos ceiar. Outra coisa que eu aprendo é que o pai precisa conhecer a sua casa. Os pais precisam conhecer cada entrada e cada saída da sua casa. Jesus disse: pergunta ao pai de família, porque como ele mora lá, ele tem que saber quais são as entradas e as saídas da sua casa. E eles perguntam, e Jesus, esse homem, entra em sua casa e mostra aos discípulos: este é o lugar que o teu profeta, que Jesus disse, pode apontar. E eles apontam a mesa. Eu lembro que quando eu morava em Salvador, óbvio,
Sou carioca, mas não entendi o riso. Sou carioca, da Gema. E quando eu morava em Salvador, eu lembro que meu pai tinha um sítio, só que às vezes faltava água, e esse sítio tinha umas 4 fontes. Eu lembro que o meu pai e minha mãe, eu era pequeno ainda, desciam para pegar água. E eu lembro um dia, Deus me fez lembrar desse dia, que quando os meus pais pegaram água na fonte, e quando eles começaram a subir com o balde na cabeça, levando até a nossa residência, a nossa casa, lá no sítio, para dar banho dos 9 filhos, eu lembro que eu chamei o meu pai para ver, não sei o que, eu não lembro se você foi um passarinho, eu não lembro. Aí meu pai disse assim: calma aí, daqui a pouco eu volto. Eu lembrei disso, eu fiquei pensando, você sabe por que Jesus mandou esses discípulos seguirem esse homem do cântaro? E sabe por que Jesus disse para esses discípulos que aonde esse homem entrar, entre também? Porque quem está com o cântaro na cabeça sabe para onde vai. Quem tem o cântaro na cabeça sabe qual é a finalidade. Quem tem o cântaro na cabeça não se contamina, não se desvia do caminho, já tem uma finalidade. Se este homem tem um cântaro na cabeça, porque ele pegou água, mas ele sabe aonde ele vai chegar. Quem tem um cântaro na cabeça sabe para onde vai, não tem dúvida. É lamentável quando nós ouvimos o rádio da televisão, quando nós sabemos de algumas informações que existem líderes que estão deixando o seu cântaro cair, que existem pais que estão deixando o seu cântaro cair, estão perdendo a referência. Foi agora feito nos Estados Unidos uma pesquisa de 3 classes de pessoas não confiáveis. A primeira classe, a classe dos políticos. A segunda classe, a classe da polícia, a classe de segurança. A terceira classe, a classe dos pastores. Homens perdendo, deixando cair o seu cântaro. E sabe qual é o pior? É que quando nós falamos que porque Jesus mandou os discípulos seguirem o homem com o cântaro com água, Jesus ele é muito específico. Jesus ele fala: seguir o homem com cântaro na cabeça, com água. Porque hoje existe muita gente, muito crente, que tem apenas um cântaro, mas não tem água. Tem muito crente, tem muitos líderes que andam com cântaro na cabeça, mas não tem água para alimentar alguém. E quando nós falamos de água, nós falamos da palavra de Deus. Por que seguir um homem? Por que seguir alguém com cântaro na cabeça? Porque na cabeça dele tem água, tem a palavra de Deus, tem os princípios de Deus. Por que seguir um homem? Por que seguir uma pessoa com cântaro na cabeça? Porque ele é diferente. Porque ele é diferente. Porque aquele que
triste. É triste. É triste quando nós vemos crentes que perderam a referência. Você é crente como João? Para ser crente que nem ele, cara, eu preciso ser assim, eu prefiro ser assim. Perdeu a referência. O cântaro caiu. Enquanto a sociedade tenta matar Jesus, enquanto a sociedade tenta calar a nossa voz, nós estamos com o cântaro na cabeça e sendo a referência para esta sociedade. E Jesus sempre vai olhar para nós e vai dizer: você conhece Daniel? Segue esse moço, porque esse moço tem um cântaro na cabeça com água. Aonde ele entrar, você pode ficar tranquilo, pode entrar que ele é confiável, porque ele é uma referência. Quando Jesus se depara com esta mulher em João capítulo 4, o desejo de Jesus, Pedro, é encher o cântaro dela. E Jesus diz para esta mulher: se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Porque essa água que você bebe, você toma. Mas a água que eu te der, fica na cabeça. Você aprende, você entende. Eu abro a sua mente. Você entende onde deve adorar. Você sabe a quem adorar. Eu começo a colocar os princípios. É quando Deus disse para Moisés: Moisés, goteja a minha palavra. Goteja fora de água. Goteja, Moisés, a minha palavra. Por que seguir um homem com cântaro na cabeça? Por que seguir um homem que todo mundo está certo, mas só ele que está andando contra a cultura? É esse desafio que nós precisamos ter. É essa vontade que devemos ter. Nós vamos sair por essas portas. As pessoas vão nos ver diferente. Não se assuste não, porque você é uma referência. As pessoas vão até te chamar de louco. Você é uma referência. E a pergunta que eu fiz para mim, eu faço para vocês, para nós, mais uma vez nesta noite. Eu fico pensando: será que Jesus pode confiar em mim? Será que Jesus pode mandar alguém vir comigo? Porque o lugar onde ele anda é um lugar santo. Para onde estão indo os meus pés? Para onde estão indo as minhas mãos? Os meus olhos? Será que eu tenho essa disponibilidade de levar alguém a um lugar íntimo? Vocês sabem aonde pararam esses discípulos? Esses discípulos pararam no lugar da revelação. Esse homem do cântaro levou os discípulos para o lugar da revelação, do lugar íntimo. Nós temos a responsabilidade de levar pessoas para o lugar da revelação. Porque foi aonde esse homem do cântaro de água que levou esses discípulos, levou a uma casa de família. Esse homem do cântaro levou os discípulos para um lugar íntimo, para um lugar onde Jesus revela o que vai acontecer.
que tem muitos líderes que não conseguem se manter firme porque quer copiar as pessoas, quer copiar outra igreja, quer copiar outro ministério. A gente precisa encontrar o lugar da revelação. É por isso que alguns pais querem usar o mesmo método que o presbítero e a Adriana usa. A mesma coisa que ele usa, eu vou usar com meus filhos. Procure o lugar da revelação, porque é o lugar da revelação que Deus vai te revelar o que vai acontecer. Esse é o lugar da revelação. É quando tudo está errado, é quando tudo está dando errado. Jesus diz para você: você quer mudança em tua vida, você quer transformação na tua vida. Vamos começar com uma questão de fé. Procure um homem com cântaro na cabeça. Se você crer, você vai encontrar este homem. E quando você encontrar este homem, aonde ele entrar, você deve entrar. Essa é a nossa responsabilidade, de levar pessoas para o lugar da revelação, para o lugar íntimo, onde as pessoas deitam-se no colo de Jesus, no peito de Jesus, onde as pessoas passam a se assentar na mesa com Jesus. Esse é o lugar que nós devemos levar. Às vezes nós queremos levar os nossos convidados para vários lugares, mas nós não temos a disponibilidade de levar os nossos convidados, os nossos amigos, ao lugar da revelação, ao lugar aonde Deus revela, esclarece tudo. E sabe o que é o mais interessante disso tudo que falamos? É que aonde tem cântaro, Jesus quer encher. Existem pessoas que deixaram os seus cântaros caírem. Existem outras pessoas que estão andando com cântaro, porém vazio. Existem outras pessoas que estão andando com cântaro, porém rachado. Essas pessoas Deus quer consertar o vaso. Essas pessoas Deus quer encher o vaso. Essas pessoas Deus quer construir o vaso e colocar novamente na sua cabeça. Eu não sei se você, por um momento, você que está aqui, por um momento, pensa ou pensou: eu era exemplo, eu já fui uma referência na minha faculdade, no meu trabalho, na sociedade, diante dos meus vizinhos, eu era uma referência. E Deus quer encher, Deus quer consertar, Deus quer te levantar, e Deus quer te usar para outras pessoas, para dizer que existe um homem que anda nesta sociedade com um cântaro na cabeça, e aonde ele estiver, acompanhe ele, porque ele vai nos levar para o lugar da revelação. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Andar com o cântaro na cabeça é um peso. Andar com o cântaro na cabeça dói. Andar com o cântaro na cabeça machuca. Andar com o cântaro na cabeça tem que ter resistência. É por isso que muitos não conseguem mais andar com o cântaro na cabeça. Muitos não conseguem mais ser referência, porque dói. Porque o que mais é dado mais será cobrado.
Mas foi para isso que Deus nos chamou, para andar com o cântaro na cabeça. Porque Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu sei que esse cântaro machuca, dói, é pesado, mas eu venci o mundo. Queria cantar uma canção, está de louvor, que diz: esconda-me onde o meu orgulho não me ache, esconda-me onde a mentira não me encontre, esconda-me em um lugar secreto, onde eu possa ser sarado, onde eu possa ser curado. E recostar-me e descansar. Esconda-me onde o inimigo não me encontre. Esconda-me em um lugar secreto, onde possa ser sarado, para que eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar. Pois eu nasci só assim, Senhor, eu nasci pra te amar. Sou totalmente teu, apaixonado por ti, Jesus. Aqueles que andam com o cântaro na cabeça, e que nesse cântaro tem água, e tem a palavra de Deus, tem um peso, tem uma responsabilidade. Paulo diz, ou melhor dizendo, o escritor de Hebreus diz que nós estamos rodeados de testemunhas. As pessoas vão seguir aqueles que têm a palavra de Deus, aqueles que têm uma palavra de vida, aqueles que levam pessoas para os lugares certos. Se essa palavra tocou com você, meu irmão, se essa palavra tocou em você, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Talvez por algum momento, porque nós somos seres humanos, a gente falha. Talvez por algum momento a gente deixou a desejar. Talvez em nossa casa, não sei, Deus sabe qual é o campo. Talvez por um momento deixamos de ser referência. Talvez você esteja pensando: essa palavra falou comigo. Ou você quer que Deus enche o seu cântaro? Quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos ministrar com você. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Eu, quando me despedi dessa palavra, eu pedi a Deus misericórdia. E na hora do meu joelho, Deus, enche o meu cântaro. Porque eu preciso ser uma referência para a minha esposa. Eu preciso ser uma referência para a sua sociedade. Eu preciso ter um cântaro com água, para que eu dê para as pessoas o que elas precisam. É quando Deus diz, é quando Jesus disse para Filipe: Filipe, existe um homem que consegue estar lendo as escrituras, mas não consegue entender. Eu preciso de um homem que tenha água na cabeça. Oh Deus, se Deus vem aqui, está desviado dos caminhos do Senhor. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer algo, filha. Deus tem enchido o teu cântaro. Deus quer te tornar uma referência. Se você
você está aqui nesta noite, eu quero te convidar, vem aqui à frente, e nós vamos orar por você. Pois eu nasci, só para ti. Senhor, eu nasci para te amar. Sou totalmente teu, completamente teu, apaixonado por ti, Jesus. Eu nasci só para ti. Senhor, eu nasci para te amar. Estendam as suas mãos. Você que tem o campo na cabeça e que possui água, comece a ministrar sobre a vida. Nosso irmão está aqui à frente. Comece a ministrar. Comece a ministrar sobre a vida dele. Oh Deus, enche, Senhor, nosso cântaro. Nos torna uma referência, Deus. Deus, que o Senhor diga para aqueles que sigam o Maurício, que aonde ele entrar, vocês entrem também. Deus nos ensina a levar pessoas para o lugar da revelação. Nos ensina, Deus, a levar pessoas para o lugar da intimidade, aonde o Senhor trata, aonde o Senhor revela, aonde o Senhor cura. Deus nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, de todo pecado, de toda mentira, de toda fofoca. Esconda-nos, ó Deus. Esconda-nos, ó Deus. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas, ó Deus. E nos envia como um homem de cântaro na cabeça para levar pessoas a te conhecer, a ter um relacionamento contigo. Oh Senhor, foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que o Senhor nos criou, Senhor. Para andar a contramão do mundo, para ser referência para esta sociedade. Oh Senhor, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.